Exatamente os que criticam o resultadismo baseiam suas análises no resultado. E isso é muito interessante. Hoje tem tudo para ser um dia de que os meus posicionamentos aqui sejam realmente contrários ao que muita gente pensa do outro lado. E por isso vale sempre a pena o debate. Donos da bola no ar, tô aqui com o Monstrão, né? Veio de moto, tô com Dola, Elton Novaes, Luciano Dias, o monstro, e meu monge preferido, Thiago Valor. Eu queria aproveitar para agradecer, vê para mim ali, ô Pisquila, tá apagado o negócio ali. Eu queria agradecer o pessoal da Fênix, como é que é? É Fênix UTI Móvel, tá? Então eu vou pedir para você se ligar aqui, ó, @FênixUTI, que mais uma vez abraçou essa ideia maluca nossa do jogo aberto, porque desclassificou-se na Copa Libertadores, sai de maca, e na Sul-Americana estão criando alguma coisa para Renata lá, se ela sair. Então deixa eu dar um abraço na Mila e agradecer mais uma vez a Janaína também, o Otaviano e o Antônio, toda a equipe da Fênix UTI. Então é o seguinte, precisa desse tipo de serviço, tomara que não precise, mas caso precise, tá aqui, ó, Fênix UTI, tá aqui embaixo, entra em contato, que o pessoal faz um trabalho excepcional. Então a Fênix UTI, a toda a equipe, nosso maior muito obrigado por entender aqui a brincadeira do nosso jogo aberto. Pessoal, se nós fizermos um recorte das últimas decisões do ano passado e desse ano, pelo menos na minha visão, eu entendi que o Atlético sempre esteve mais próximo da classificação, da vitória / classificação. Mas por que ela não aconteceu? O que aconteceu ontem que mais uma vez o Atlético não conseguiu passar, o Cuca não conseguiu passar pelo time do Abel? Assuntos em destaque a partir de agora, nesta edição que está no ar. E eu começo com você, Elton Novaes. Elton, daqui a pouco vamos entrar na situação do Vargas, daqui a pouco vamos falar dos pênaltis, mas num aspecto geral, por que eu citei a questão do resultadismo? Porque o resultadismo, o resultado da classificação, um pênalti mal batido pelo Rubens, aliás, muito mal batido, ele atrasou a bola para o goleiro, aquilo ali faz crescer do outro lado esse argumento de força mental, esse argumento de que de um lado nós temos um super técnico e do outro um cara que refugou mais uma vez. Só que se analisarmos bem, ano passado e esse ano, o Atlético esteve mais próximo da classificação. Mas onde o Atlético errou e não passou pelo Palmeiras de novo? Primeiro vamos colocar o seguinte, boa tarde para todo mundo. O atleticano hoje está sofrido a maneira que foi. A maneira que foi o primeiro jogo, quando vencia por 2-0 e acaba levando o empate. E ontem, jogando bem, 11 contra 11, tem o Danilo expulso, o torcedor do Atlético e o time também acredita que pode pegar e passar pelaquela defesa. O Atlético pouco criou nesse momento que estava com um jogador a mais. E depois vem, ao finalzinho do jogo, 80 minutos, né, quando o Scarpa, 80 minutos do segundo, é isso mesmo, 80 minutos, o Scarpa é expulso, o Atlético ainda teria aproximadamente mais 15 minutos para jogar com 2 homens a mais e o time não conseguiu fazer as infiltrações necessárias para vazar a defesa do Palmeiras. O Palmeiras se postou bem, a gente tem que apontar esse detalhe importante, que o Abel até chega a falar durante a entrevista coletiva, a forma que ele trabalhou, como que ele arquitetou a defesa do Palmeiras para pegar e impedir que o Atlético entrasse dentro da área. E ele também aponta pontos que o Atlético poderia ter feito movimentações para levar mais risco à defesa do Palmeiras. Então, eu acredito bastante que a movimentação dos atacantes e também o Cuca ter pensado melhor na substituição logo no intervalo e não na substituição do Ademir ali aos 6, 7, 8 minutos do segundo tempo. Eu acho que a posição do Ademir já deveria ter sido tirada e o Nacho ter entrado para alimentar mais o ataque do Atlético. Coisa que não aconteceu logo no intervalo e depois durante o jogo o Cuca foi tentar mexer e não conseguiu. E aí acaba perdendo uma substituição que poderia acontecer durante o jogo
e os outros detalhes, né, os pontos fundamentais dessa partida que a gente vai tocar aqui, que vem Vargas, que vem Rubens, que vem todas essas histórias que acabam atacando o Atlético. Deixa eu só receber um chamado aqui do Gabriel, tá com torcedores na sede. E é óbvio que nós precisamos abrir espaço aqui para o torcedor atleticano. O Gabriel vai falar com alguns deles que estão na sede, estão por ali. E a gente quer saber, Gabriel, o que o torcedor do Atlético, que tipo de conclusão ele tira da decisão e da desclassificação de ontem, Gabriel? Alô, alô, HG, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo acompanhando aqui os Donos da Bola. Como você falou, eu tô aqui na série de Lourdes e eu vou chamar aqui agora, quem que eu vou chamar primeiro? Vem cá, Ana Cláudia, vem cá bater um papo com a gente. Ana Cláudia, o HG, o Everton Guimarães, está querendo saber o que o torcedor, o que fica pro torcedor com a eliminação de ontem? Olha, o que fica é que todo campeão também tem os seus momentos de frustração, né? Tem alguns pontos fracos, mas nada que vai abater aí o galão da massa, não. Assim, mas, sem querer ser chato, insistindo, dá a impressão que o ano meio que deu uma acabada com essa eliminação? Ah, é lógico, ninguém quer perder, né? Todo mundo fica assim meio jururu, meio pra baixo, desestimulado, mas eu acho que com a raça que o Galo tem, ele volta pro topo de novo. Continuar acreditando então que consegue ser campeão do Brasileiro? Com certeza, a gente não desiste nunca. O Marcelo aqui, chamar o Marcelo aqui primeiro, porque o Marcelo chegou aqui falando que acha que o Galo vai ser campeão do Brasileiro, HG, olha só. Eu acho que vai ser assim, porque a diferença é 13 é Galo, e o Palmeiras vai jogar com os adversários de Paulo, ainda vai jogar nesse e vai jogar com o Atlético. Então ele tem que recuperar essa diferença e ser campeão ainda para chegar no ouro. Mas sim, Marcelo, falando do Galo, ontem, né, o Rubens errou pênalti, o Vargas foi expulso daquela maneira bizarra. Como é que fica para você? O que você, como torcedor, tira dessa expulsão, desse pênalti perdido? Eu acho que o Rubens, ele é muito novo para um momento de bater o pênalti, muitas pessoas que poderiam bater, né? Tinha o Ré, tinha o Al, tinha o Mariano, que poderia estar batendo ali naquela hora de decisão, mas né, foi uma decisão ali dos jogadores e do Cuca, né? Dele bater, a gente respeita, mas o Atlético não perdeu ontem, perdeu foi aqui de deixar de empatar, né? O time foi e deixou o Palmeiras empatar o jogo aqui, que o jogo estava ganho. Você falou, né? O jogo perdeu semana passada. Deixa eu trazer só o Breno aqui. O Breno, vem cá, Breno. Trazer o Breno. O Breno aqui, como você pode ver, ele é mais novinho que eu. Você tem quantos anos, Breno? Eu tenho 8. 8 anos. Então você não estava na Libertadores de 2013, então, não, né? Não, Nasceu tá. em 2013. Nasceu em 2013. Ah, tá. Então já nasceu sendo campeão. Mas essa eliminação, cara, 2 anos seguidos você vê o Galo sendo eliminado do Palmeiras. Fala pra gente como é que você tá sentindo. Então, isso aí, igual, eles vai perder, mas também vai ganhar os tempos atrás. Vai ganhar. Exatamente. O Galo, então, daqui pra frente tem chance de ser campeão, né? Tem chance, muita chance. Vamos lá. Obrigadão, HG. Depois eu trago mais o pessoal aqui na porta aqui da sede. Devolvo com vocês aí no estúdio. Aqui o clima, como você pode ver, tem esperançoso, mas também tem gente acreditando que o Galo pode ser campeão daqui pra frente. Obrigado, Gabriel. Daqui a pouco você chama, daí a gente volta para falar com o povão torcedor atleticano. É curioso porque eu estava pensando de ontem para hoje que o Abel Ferreira, ensinou com o jogo, com a formatação do time dele, ensinou o que o Atlético deveria ter feito aqui, né? Que é defender-se sem constrangimento. Você mete 2-0 e fecha a casinha. Então, sem constrangimento, não tem o constrangimento de meter uma linha de 5, uma de 4, uma de 5 e uma de 3. Eu não tenho constrangimento, porque é o que me resta. Para que eu vou tentar ficar agredindo? Se eu tenho a opção de levar para os penais e ali a sorte vai ditar, mas pênalti não é sorte, ela está contida também. A incompetência, obviamente, na batida do Rubens, e a gente pode falar, porque todo mundo aqui, eu acho que é unanimidade, que o moleque joga demais. Só que ontem ele bateu um pênalti que ele atrasou para o goleiro. Então, mas a culpa é dele também, porque ele perdeu o pênalti que decidiu. Mas a culpa é de quem? A culpa é geral. A culpa é de um Cuca que foi vítima dos próprios projetos profissionais, de um Cuca que precisa se vestir de Galhardo e entender, Galhardo do River, e entender que a perenidade do trabalho
Não vai fazer você ser campeão todo ano, mas vai fazer você melhorar ainda mais uma história, ou aumentar ainda mais a importância da sua história no clube, mas acima de tudo, partir para aquilo que vocês defendem tanto, que é processo, sequência, vestir-se de Galhardo e entender que a perenidade do trabalho precisa acontecer. Porque esse negócio de vem, treina, sai. Vem, treina, sai, não funcione. Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem o Cuca foi vítima das próprias escolhas. Aí, vítima das próprias escolhas, pegou um time desorganizado, frouxo, mas fez o time jogar muito contra o Palmeiras nos 2 jogos. Ficou pelo caminho mais uma vez. Outra coisa, para fechar, não quero ser o escova. Não quero ser o escova. Eu até anotei aqui para eu não esquecer. O Palmeiras entregou ontem aquilo que ele é pior, que foi exatamente na disputa dos pênaltis. Ele entregou competência e tirou o Atlético. Porque essa organização toda de um Palmeiras que muita gente tem como espetacular, eu sinceramente não vi nos 2 jogos. Vi um time que se defende bem, um time competitivo, mas longe, muito longe de ter a tal força mental que todo mundo fala, que só aparece quando há êxito, numa classificação, numa virada, num empate de um jogo perdido, aí aparece a força mental. O time é muito competitivo, obviamente que preparado mentalmente, mas se limitar a dizer que classificou-se por causa da força mental, não, porque teve um Vargas que foi fundamental nas 2 decisões de 21 e 22. O Vargas foi fundamental nas 2 derrocadas do Atlético. Ano passado ele foi fundamental porque ele pegou a bola do jogo na cara do Everson e perdeu o gol. Ele foi fundamental no jogo de ida porque o Dudu era dele. Ele deixou o Dudu passar, cabecear para dentro da área e aí o Palmeiras empatar o jogo. E ontem ele foi fundamental porque o que mais falta nele em todos os jogos passou ontem no momento muito importante do jogo. Porque ele normalmente a gente chama atenção pela displicência, pelo desinteresse. Por quê? Ontem ele estava tão pilhado. Daqui a pouco o próprio Cuca vai falar disso. Porque se ele não quer e se outros não querem, que sigam seus caminhos. Que sigam seus caminhos. E outra coisa, agora para fechar mesmo, viu, meus queridos? Desculpa. E outra coisa, o projeto 23 precisa ser feito agora. Porque se o Cuca for ficar até o final do Campeonato Brasileiro, é necessário que já tenham alguém para dirigir o time no ano que vem. Ou vão, mais uma vez, depender de uma lista de 5 ou 6 nomes para daqui a pouco tomar não de 4, escolher o 5º e acontecer de novo o que aconteceu esse ano. Eu acredito que não, né? Porque se não aprenderam com o que aconteceu esse ano, aí eu vou te contar. Aí é incompetência com exatamente, a gente chama de com convicção, né? Nós erramos, mas nós vamos continuar errando do mesmo jeito. Alexandre Dolabella, bem-vindo. Desculpa ter sido como é que eu falo? Meu escovinha do programa, mas é que algumas coisas precisam ser ditas. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Everton. Boa tarde para o pessoal de casa, boa tarde para os companheiros aqui do estúdio. Estão batendo papo aí desde o aquecimento, né? Aproveitar, chamar o pessoal que está só na TV, tem um aquecimento todo dia no YouTube, papo bom também, que estava rolando aqui antes do programa. Ô Everton, você falou aí que o Cuca, mais uma vez não passou pelo Abel. Mas tecnicamente o Abel também não está passando pelo Cuca, né? Não ganha, né? É porque ele também não ganha. Então, assim, são confrontos sempre marcados pelo equilíbrio e por uma disputa muito tática. E aí eu acho que entra sim mérito do Abel, vou discordar parcialmente pelo menos de você. Aí você me desculpa, mas o Abel tem muito mérito também nessa classificação do Palmeiras, porque não é fácil você segurar um time igual o Atlético com um jogador a menos, depois com 2 jogadores a menos. E se você reparar, tem uma coisa que sempre acontece nos jogos entre Atlético e Palmeiras, que é um jogador em específico que normalmente decide lá na frente, né? Ele não decide quando é contra o Palmeiras. O que acontece com o Hulk que ele não decide contra o Palmeiras? Será que não tem um esquema defensivo bem armado ali que impede ele de desempenhar o melhor papel dele? Será que a defesa do Palmeiras tá só lá atrás parada, esperando, e aí é tudo muito fácil, né? Como se defender fosse uma coisa muito fácil? Não. O Palmeiras se defende muito bem. O Palmeiras não deixa o Hulk, principalmente, ter espaço para jogar. Mas não deixou também nem o Keno, nem o Ademir, né? Nem o Keno, nem o Ademir. Espaços, Quantas vezes o Keno conseguiu ter um mano a mano com o Marcos Rocha? Aqui no Mineirão, por exemplo, teve alguns, e foi o melhor momento do Atlético no jogo. O Keno começou a deitar no Marcos Rocha, o Atlético começou a ir bem na partida.
Então ele conseguiu impedir isso no jogo de volta, então tem vários méritos do Abel, sim, embora ele também não consiga ultrapassar o Cuca tecnicamente. Os jogos normalmente acabam ficando empatados, São né? 6 empates seguidos, né? O que me chamou a atenção ontem, eu achei 7 empates em 10 jogos no Allianz Parque. Eu achei por exemplo. pretensiosa a parte da fala do Abel na coletiva, quando ele disse que o Cuca não notou, que não tinha jogador entre linhas, ele estava jogando muito pelas beiradas. Tal. Por que eu achei pretensiosa? Porque, mas se você sabe o caminho, por que você também não consegue entrar na defesa do Atlético, que é muito mais vulnerável que a sua? Mas acho que ele falou da superioridade numérica. Não, né? não, não, que ele disse o seguinte, que depois que ele fez as linhas, o Atlético trabalhava pelas bordas, pelas beiradas. O Atlético e não jogou trabalhava e por não trabalhava dentro, por entre dentro, as isso. linhas. O Atlético jogou para marcação. Aí ele disse assim, se o Cuca assistir ao jogo, ele vai notar que, mas se você tinha o caminho de como trabalhar entre as linhas e chegar ao gol do adversário, por que você também não conseguiu? Não, mas Eu aí acho que se referiu- ele falou pelo sistema defensivo dele. O que o Cuca não soube aproveitar com o esquema defensivo dele, com as duas linhas que ele colocou Qual de seria a frente. fragilidade dele mesmo? Exatamente. Pois é, Elton, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, dizer isso depois de ganhar nos penais então. e não ter... Você está entendendo? entendi. Por isso que eu Isso, falei no ok. início do programa, o resultadismo Sim, sim. é que dita muito o ritmo das avaliações. Deixa eu falar aqui só.